Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tem comigo o Salvador Martinha, humorista, ator, foi meu coleguinha em 2 temporadas do Café da Manhã da RFM e agora tem uma nova série, Rabo de Peixe, na Netflix. Estás-te a rir, tem 2 temporadas. Rabo de Peixe então na Netflix, que já estreou. Joga bem à bola, até jogou num nível avançado em Rio Maior, quando foste para lá viver com a tua mãe. Adora jogar ténis, joga muito. Obrigado. E tem uma característica incrível. Mesmo depois de jogar ténis, cheira bem. Não é giro terem dito isto sobre ti? Isto devia ser a minha bio do Instagram. Mesmo depois de jogar ténis, cheiro bem. Isto disse a tua mulher, por quem te apaixonaste, primeiro porque tinha o chão da casa aquecido. É verdade, o que tu vais buscar? Agora até fiquei corado. Mas tenho mais informação. Esta vais reconhecer, obviamente foi uma brincadeira na rádio, que é não lava os tornozelos no duche. É verdade. Agora tenho mais tempo, já não acordo de manhã, já tenho lavado. Já lavas os tornozelos. Fanático pelo Sporting, não liga muito a comida, que sorte, fiquei cheio de inveja com esta. Mas, é verdade. Eu lembro-me disto, o ovo cozido comes com garfo e faca. É verdade. Odeias estofados. Tens uma relação peculiar com o inglês e tinhas a alcunha de... És tão querida, não era de dizer as coisas. Peculiar. No, por acaso este termo até foi do Franco Sim. Bastos. Tinhas a alcunha de chouriço. Porquê? É verdade. Isso era por causa do nariz. Ai, que maldade! Então eu não teria referido se soubesse. Era maldade. Sabes que é quando tu descobres coisas sobre ti, não é? Ok. Chouriço, o quê? E depois disseram, é por causa do nariz. Ok. O meu nariz Parecia que eu tinha um chouriço. Pronto, mas é maldade. É maldade. O meu marido, quando eu fiquei grávida do primeiro filho, eu tenho um altinho no nariz que é do lado da minha mãe, da família da minha mãe. Tens um altinho, nunca reparei por acaso. Que se vê mais assim de lado. Subtil. Pronto, mas eu já vivo bem com isso. Mas o meu marido, quando fizemos a ecografia do primeiro bebê, quis ver o nariz dele se ia sair ao lado da minha mãe. Também é maldade. Isso é muito além de maldade. recém-nascido não tem um altinho no nariz. É impressionante. Lindo. Adoras fazer perguntas, mas nem sempre ouves as respostas. Tens o dom de desligar de uma conversa sem ninguém reparar. Verdade, não sei. Aqui é um desafio hoje. Mas tu reparas, não reparas? Eu reparo. Eu sei graça ou sem ninguém reparar, mas eu reparo. Por acaso, eu acho que as pessoas reparam. Nós lá na rádio, quando estávamos mais juntos, eu muitas vezes estávamos a falar e eu às vezes dizia assim para o lado, para o Duarte, sobretudo, já o perdi, ele já não está cá. Peço desculpa. É maior que eu, este defeito. E tens uma coisa gira que são as perguntas random, que eu lembro-me uma vez do nada, para mim, porque tu terás tido o teu raciocínio. Sim. Que foi, Mariana, qual é a tua melhor amiga dos últimos 2 anos? Já assim perguntas random, é giro. São as dúvidas que estão na minha cabeça e eu preciso às vezes de alguém. Respostas de alguém. Claro. Não gostas quando as pessoas têm a certeza? Verdade. E tu não tens a certeza também? Estás sempre em dúvida? Não, ou seja, tenho certezas, mas por períodos curtos de tempo. Estou sempre a abandonar certezas. Uma das tuas primeiras atuações pagas foi na Praia Grande e depois foste sair para a Ericeira, onde estouraste o dinheiro todo. Por acaso, bem, onde tu vais? Como é que disse Foi o isso? Duarte. O Duarte se lembrava, é verdade. Fui atuar para surfers. Ok, que giro. E correu bem. Mais ou menos, porque eu fiz uma piada de surf e eles fizeram meio buuu. Mas pronto, depois fui para a Ericeira a curtir. E no início da tua carreira em comédia achavas que eras intelectual e então andavas de pasta de cabedal. É verdade. E de óculos. E de óculos. Eu com 26, 27 anos arranjei a maneira de dizer que via mal e andava de óculos e com uma pasta de cabedal que o meu pai tinha recebido naquelas revistas tipo Exame. Sim. Estás a ver? Sim, um presente que na E altura eu eram andava bons. e tinha livros. Olha, foi a fase em que eu li mais. A fase em que eu li mais foi ali dos 25 aos 29. E agora, pronto, agora também acabaste a turnê, bem gira, fui ver também a Pelim e com certeza que terás lido menos, mas hoje então já sei também que compras muitos livros e depois não lês. É verdade. Mas isso, vou falar, não és o único, para sermos todos do mesmo. Porque os livros têm um cheiro, têm uma vibe, não é? E eu gosto de estar rodeado de livros. Aliás, eu cresci rodeado de livros. Sim, tu és filho de escritora, literalmente. Eu, por exemplo, uma casa sem livros, eu estranho imenso. Pois. Eu cresci em pilhas de livros. A minha mãe tinha, em Rio Maior, tínhamos uma biblioteca com 2 andares de livros. Uau, isso é um sonho. E no segundo andar já tínhamos que ir de escadote lá acima. Portanto, vê lá. Uau, eu agora tenho que escoar, a minha biblioteca já está, as minhas estantes já estão cheias. Eu duvido sempre de pessoas que não têm livros em casa. Mas há umas, eu já entrevistei, acho que foi o Rui Melo, e tenho uma amiga também que dá os livros. Uma amiga minha lê e dá, não quer guardar.
Isso é muito É estranho. estranho, eu também acho estranho, mas são diferenças, Mas não é? esteticamente não há, é que eu adoro livros numa casa. É bonito. Mesmo já nem gosto deles tanto em estante, eu gosto deles no chão mesmo, torres. sabe? Em torres. A cair. Dá um ar de alfarrabista intelectual. Por vezes o problema é o pó. Pô, o meu escritório faz-me parecer mais inteligente do que sou. Tenho lá muitos livros. Mas enquanto leitor, então vamos conhecer-te. Trouxeste-me um livro que o Fernando Alvim também gostou muito. A sério. Convido-te. O Homem Fatal. O Homem Fatal, Estás do a ver? Nelson Rodrigues. É um estilo. Conta-me lá. Sim. Ele tem uma frase maravilhosa que é: o artista tem de ser gênio para alguns e imbecil para outros. Se puder ser imbecil para todos, melhor ainda. Ele tem grandes frases. Imagina, há uma crónica do Nelson Rodrigues que diz: o brasileiro é um feriado. E é impressionante. Isto mesmo, por exemplo, para o meu trabalho de stand-up comedian, de dar a ver o texto, na eficácia de cada palavra, ele agarra logo. Tipo, um texto começa: o brasileiro é um feriado, já não. É difícil tu não continuares a ler. E eu acho que o Nelson Rodrigues tem isso. Toda uma alegria, uma escrita excitante, cheia de palavras novas. Este livro é a seleção das 90 melhores crónicas de coletâneas dele, não é? O óbvio ululante, a cabra vadia e o reacionário. Sim, eu sempre gostei muito de cronistas porque, em primeiro lugar, devido ao meu déficit de atenção, ou seja, é mais fácil. É isso, ia te perguntar isso. Porque enquanto, imagina, eu posso, se eu estiver a ler um livro de crónicas, tenho a sensação que estou a cumprir. Leio uma, leio duas, paro. Mas cheguei ao fim. Enquanto quantos romances e quantos livros eu fico a meio, não conta, não é? Faz. Agora, as crónicas contam. E depois há uma coisa que eu acho engraçado, que é, imagina, eu acho que se o Miguel Esteves Cardoso nascesse hoje, ele se calhar iria ser comediante. Poderia ser. Se ele nascesse agora, provavelmente ele seria comediante. E se eu nascesse nos anos 50, provavelmente seria cronista. Porque nem havia, estás a perceber? Mas tu hoje, eu tinha essa pergunta para te fazer. Tu não sentes vontade, porque e vamos abordar todos os teus livros, não é? Eu já te conheço um bocadinho enquanto leitor, és muito de crónicas e são pensamentos, e há também um ensaio. Tu não tens vontade de escrever crónicas? Com os teus pensamentos, com as tuas opiniões e ideias? Eu escrevo crónicas, embora escrevo crónicas na Time Out 3 em 3 meses, que é excelente. Portanto, pareço um cronista, só que é só de 3 em 3 meses. No fundo, sou cronista escrevendo 4 crónicas por ano. Agora vou-te dizer, é o trabalho mais difícil de todos os trabalhos que eu faço. Porque primeiro, talvez do respeito que eu tenho pelos escritores, não é? Como a minha mãe é escritora, o meu avô era filósofo, a minha bisavó era poetisa, e eu tenho muito respeito pela escrita e tenho vergonha de estar a defraudar, não é? Portanto, às vezes tudo o que eu escrevo nem gosto muito porque sinto que ainda há um longo caminho a percorrer. Estás a ver? Escrever é muito difícil, de facto. Portanto, tenho essa vontade, mas o respeito que eu tenho é maior do que a vontade. Sabes? E terá também a ver com o síndrome de impostor? Sabes o que é? O síndrome de impostor é muito comum em várias artes, não é? Em vários tipos de artista, que é quem sou eu para fazer isto, porque há melhor, quem sou eu, estou a enganar os outros, hão de descobrir que eu sou uma farsa, que eu sou um impostor. Sim, eu acho que, imagina, posso ter ideias interessantes e ângulos interessantes para crónicas, mas sinto-me sempre aquém no resultado final. Estás a ver aquela confiança que eu tenho quando nas nossas conversas, faz um podcast, e para o Duarte, faz stand-up, essa hiperconfiança que eu tenho noutras áreas, enquanto escritor de crónica ou de um livro, que nunca fiz, tenho um respeito maior do que a minha confiança. Estás a ver? Agora, na minha profissão humorista, há uma base de escritor, não é? Sem dúvida. O teu podcast, o Ar Livre, podias escrever os temas que tu abordas no teu podcast. Tudo o que eu imagina, acho que até a minha sinopse do Twitter, eu escrevo e digo. A maior parte das coisas que eu faço, eu escrevo e digo. Portanto, há aqui um lado escritor dentro de mim, que eu não posso negar. Mas é diferente escrever para dizer do que escrever para materializar em papel. É diferente. Ok. E fica aqui o convite então para ouvir o teu podcast, o Ar Livre, que diz lá. Há um livro que eu ainda não li, mas já comprei, porque depois lá está, interessa-me o livro, compro logo. De uma americana que não me lembro do nome, que ela diz: tu pensas, eu digo. Que é, eu tenho coragem de dizer aquilo que tu pensas e não tens coragem. Estou com vontade de o ler, mas olha, surgiu este podcast que me aumentou a lista. Então, os textos que expressam. Neste momento és das maiores leitoras em Portugal. Não sou nada. Tenho amigas que leem mais do que eu. Eu gosto muito de ler e leio muito. Qual é que é a tua média de livros? Lês quantos livros? Não sei, pois também depende do livro, não é? Mas não sei. Mas imagina, eu acho que vou tirar um número. Eu acho que tu lês para aí uns bons 40, 50 livros por ano. Isso sim.
Sim, eu vejo mais por semana, depois depende do livro se for grande ou pequeno, mas imagina, uma altura que eu entrevistei escritoras neste podcast e eu aí, acho que se eu entrevisto um escritor tenho que ler, pelo menos nem que seja o último livro, se eu não conhecer a obra dele. E de repente houve uma semana que eu tinha que ler 4 livros e um deles era enorme, eu estava aflita, mas consegui. Não, mas sei lá, no confinamento estava com mais tempo livre, lia 2 por semana. Mas mais levezinhos. É incrível. Mas sabes uma coisa, outro dia li um artigo qualquer, agora não te consigo especificar, que é, hoje em dia, nós se calhar até lemos mais do que antigamente. Não é livros. O telemóvel. Porque já viste, nós acordamos, eu hoje daqui, que horas é que são? Não sei, é amanhã, mas pronto. Hoje já li imenso até chegar até aqui. Conversas de WhatsApp, textos, notícias, mas não literatura. É diferente, sim, não é? O meu marido isso está a alterar. Não lê literatura, às vezes impinge-lhe, não lê muita, lê alguma, é mais livros técnicos, mas é isso, é muito notícias, muitos jornais, muito. Ele na verdade lê muito, não lê livros de ficção ou de outro género, mas tens razão, até os miúdos, não é? Mas eu gostava, imagina, eu gostava de ser um grande leitor. Mas isso é só querer. Eu sou um grande leitor falhado. Onde é que eu falhei enquanto grande leitor? Mas há pessoas que dizem, como é que tu lês? Eu não tenho tempo. É só querer, nem que seja 2 páginas antes de adormeceres. Ou então, eu digo às minhas amigas, mas tu vês séries, se calhar se vires, eu não vejo séries, é raro ver. Às vezes gosto de ver uma ou outra, tenho saudades. Já tu até me recomendaste uma vez uma, como é que é? White Lotus, que gostei imenso. Mas prefiro ler. E não sou viciada no telemóvel. Não tenho aquela coisa de estou com 5 minutos parada, vou-me agarrar ao telemóvel. Mas ajuda-me nisto. Sinto que via um terapeuta literário. Tu és a terapeuta literária. É isto. Sabes o que é que eu sinto? Mas eu quero conhecer-te enquanto leitor. Tu não imaginas a alegria que eu tenho quando leio. Se me disseres assim, é realmente, sempre que eu estou a ler, é um momento muito feliz da minha vida. Porquê que então eu não o repito mais? E porquê é que não repetes mais? Porque acho que sou tem a ver com disciplina, não é? Disciplina, e sou ceifado com estímulos, não é? Pois, os ecrãs. Estamos sempre a ser esmagados com estímulos. Estímulos para fazer isto, sim, para fazer aquilo. Tu não tiveste isso com o ginásio, uma altura que, imagina, começaste a ir ao ginásio e de repente já sentias falta, já te sentias que chatias, hoje não consegui, ou amanhã, esta semana não vou conseguir, ou eu tenho isso com o livro, se calhar é um vício, mas é um bom vício, não é? Faz-me falta, eu tenho mesmo que ler, se chego a casa às 2 da manhã, eu tenho que ler. Posso estar podre e se calhar são só 2 páginas, mas eu preciso, portanto já é, e depois claro que há livros menos bons que tenho mais preguiça de lá voltar. Tu estás para a literatura e para os livros, como por exemplo, como o Pedro Fernandes está para o ginásio. Sim. Portanto, tu tens a mesma disciplina a ler do que já te é natural. É natural e preciso. Tu vais ao ginásio com o Pedro, aquilo já é natural para ele. Para nós. Sim, ele treina em casa, que é uma coisa que eu admiro, sozinho. Mas sabes uma coisa, eu consegui ir ao ginásio, como é que eu consigo? Com um PT. Será que poderia haver um PT literário? Isto é a brincar, mas eu às vezes eu gostava de estar tipo num clube de leitura. Mas tu que me iriam obrigar a ler. Claro, mas tu podes combinar. Eu às vezes combino isso com uma amiga, já calhou uma vez ou outra, mas olha, até se imenso ler este livro, eu também. Então bora ler juntas e vamos trocando opiniões. E depois não é uma competição quem é que lê mais rápido, não é? É uma partilha de, olha, já acabaste, o que é que achaste desta parte? Tu estás a gostar e de repente tens ali uma troca. Mas gostava de pensar isto contigo, que é, tu essa disciplina de leitura foste buscar aonde? Como é que tu és assim? Foi hábito. Eu tive também muitos anos na adolescência, quando saía à noite e não sei o que, não lia. Em miúda adorava na adolescência. Na adolescência, nos 13, depois a sair à noite, 17, 18, não li muito, perdi o hábito e depois voltei. Eu trabalhei numa editora, portanto acho que me ajudou aí. E eu fiz um trabalho, quando eu trabalhava em marketing, não é? Larguei a minha carreira para escrever novelas de televisão e ganhava menos, e já tinha um filho e precisava de trabalhos extra. E um trabalhinho extra que eu consegui era ler livros numa editora e fazer o relatório. E a única coisa chata era que mesmo que eu não gostasse do livro, tinha que ler até ao fim. Já sei qual é o teu estímulo de dinheiro. Não, era o trabalho mais mal pago que eu tive até hoje. Foi o trabalho mais realmente gostas imenso de ler. E depois sim, depois ganhei o prazer. Adoro. Pois. Portanto, daí este podcast também, porque depois adoro recomendar livros e quem ouve este podcast sai daqui com recomendações dos meus convidados. Não, eu acho que nunca devias parar com isto, porque o teu podcast tem a premissa certa, vem de uma paixão. Estás a ver? Lembras-te, nós falámos muito disto, é assim. O tema que tu tiveste para fazer este podcast, isto tem esta ideia. É a ideia certa, não é tipo, o que é que eu posso fazer para estar digitalmente? Acho que esta premissa é errada, tipo, qual é que é a minha paixão, qual é que é o meu interesse? Que se lixo, se é um nicho. Foi exatamente essa a premissa. Porque eu pensei nisso, o que eu gostava mesmo era livros, mas isso é nicho, lá está. E depois foi exatamente o que explicaste lindamente. É o teu gosto. Que bom. E olha, e tornou-se mais do que nicho. Portanto, de repente há muitas pessoas. Porque as pessoas não dizem eu não gosto de ler, dizem eu perdi o hábito. Não é? As pessoas não dizem eu não gosto de ler. Ninguém não gosta de ler. Pronto. E então há muitas pessoas que ouvem e eu recebo mensagens que me preenchem aqui, que fico toda contente, que dizem mesmo, Mariana, voltei a ler. Voltei ao hábito da leitura. Que bom. Claro. Falta ao ginásio, mas isso já é com o Pedro Fernandes. Ele faça um podcast. Ele faça um podcast. Exato. Então, O Homem Fatal do Nelson Rodrigues. Mas pronto, o Nelson Rodrigues tem uma grande pinta, um grande estilo.
Eu acho que todas estas pessoas aqui têm uma coisa em comum, que é, eu acho que existe nos escritores algum epicurismo, que é, tu estás a ver aqui coisas, de repente apetece-me ir para o Rio de Janeiro. Estás a ver? É impossível, lês 2 crónicas já queres ir. Descrevem tudo tão bem. Sabes que ele tem uma história muito gira. Ele, pronto, o Nelson Falcão Rodrigues é escritor, jornalista, romancista, teatrólogo. Ele é o maior dramaturgo brasileiro, escreveu 17 peças de teatro. E ele tem uma história que ele é o quinto de 14 irmãos, casou, quis se separar, era ilegal o divórcio, portanto abandonou o casamento. Lindo, essa não era sabia. um mulherengo. Sim. Depois volta a viver com a mulher quando já era legal o divórcio. Sim. Morre com problemas cardíacos aos 68 anos e nesse dia ganha 13 pontos na lotaria com o irmão e com alguns amigos. Eu lembrei-me da música da Alanis. A música da Alanis Morissette, que é An Old Man Turned 98. Lindo. When the lottery died the next day. Ele ganhou um prémio, não sei quando. Na lotaria. No dia que morreu aos 68. Mas o gajo tem uma grande pinta. Pronto, Nelson Rodrigues, as crónicas O Homem Fatal. E ele também tem romances. Eu por acaso até acho que li mais. Eu até te vou ser honesto, este livro que eu trouxe nem cheguei ao fim. O Homem Fatal. Mas ele tem romances muito bons. Então fica aqui a recomendação e depois posso também escrever. Eu acho que até li mais romances. Do Nelson Rodrigues. Sim. Então, bom, fica aqui a recomendação. Agora vamos a outro também, crónicas. A firma Pereira ganhou um prémio este livro do António Tabucchi. É verdade. Tabucchi. Que morou em Portugal. Sim, senhor. É verdade, é um italiano. Casou-se com uma portuguesa e ele está cá enterrado no cemitério dos prazeres. Agora sim. Depois deu o filme. Sabes que isto é um filme. Sim, senhor. Mas realmente eu tomei conhecimento através do livro. O que é que eu retiro deste livro? Que é o que estávamos aqui a falar. Tu puseste-me a pensar que é de cada livro depois, eu já não me lembro. É como se fosse os Açores. É meio nublado a memória que eu tenho. Mas de cada livro eu tiro uma vibe. E o que é que eu tiro daqui? A maneira como ele descrevia as limonadas. Ou seja, há aqui um personagem principal que é um jornalista e a maneira como ele descrevia que não podia, às tantas que tinha ido ao médico e o médico consultou que ele não podia beber, não sei o que, ele opta pela limonada. Depois até vi que há várias edições deste livro. Imagina, este livro existe pai com 6 capas. Estás a ver? E uma das capas fiquei muito contente que é com limões. E eu disse, eu estava certo. Se uma das capas vai buscar os limões, de facto, uma das coisas mais que eu achava que se calhar só sou eu, lá estou eu com as minhas coisas, e isto não é o essencial do livro, não tem a ver com as limonadas, mas há uma capa que é limonada. Foi que te marcou. É a história de um jornalista solitário. Passei a beber limonadas. Passaste? Passei a beber limonadas, mas já com outro contexto, não é beber uma limonada, já a sentir-me aquele jornalista, estás a ver? Toda a narrativa, a maneira como ele descrevia aquilo. Eu acho que é isso que os escritores fazem. Por exemplo, tu disseste aí na tua introdução que eu não gostava de comer. É verdade, eu tenho algum desprezo pela comida. Mas eu fiquei cheio de inveja. Mas não é mas eu rodei-me de amigos que me dizem, tu agora vais ter que comer isto. Eu gosto de ter esse amigo. Vamos ali a Viana do Castelo, à Mariana. Olha a Mariana, por acaso calhou. Que é em Afife, um restaurante chamado a Mariana, que tem o melhor robalo. E eu gosto de ter aquele amigo que me para, porque eu estou sempre distraído a dizer assim, mas calma, vais parar um bocado e respirar, e é aqui que vais comer este robalo. E é isso que eu acho que os escritores fazem por nós, estás a ver? Relembram-nos da beleza da vida. Parece que são pessoas mais conscientes que vamos morrer e têm essa necessidade de se inscrever e de deixar aqui no mundo as coisas que nós temos que fazer. E ele deu-me esse prazer das limonadas. O atormentado jornalista que conta a sua história. Isto tem como pano de fundo este livro, A Firma Pereira, o salazarismo português, o fascismo italiano e a Guerra Civil Espanhola. E depois então é a história num fatídico mês de agosto, o mês crucial da vida do protagonista, que ele narra o que é que vai acontecer e em que circunstâncias. E depois são esses detalhes que Sim, eles trabalhavam num jornal que era o Lisboa, que era assim um jornal medíocre. Depois é isso, ele recebe lá uma pessoa no jornal e é aquela história clássica de como uma nova pessoa na vida de repente altera a vida de um homem já com o seu rumo definido. E este autor, o António Tabucchi, ele é italiano e pronto, e apaixonadíssimo por Portugal, porque ele viajava muito. Foi ele que traduziu o Fernando Pessoa para italiano. Esta pinta, não é? O máximo. E também o Carlos Drummond de Andrade. Fantástico. E ele conhecia muito bem o Fernando Pessoa, Portugal, e já escreveu mesmo uma tese. Este é o primeiro livro dele diretamente em português. Escreveu um romance em português, exatamente, em 1991. Isso é lindo, não é? Fantástico. Como é que um italiano vem para aqui e escreve um livro em português? Ele ficou encantado com a nossa língua e com o nosso país. E daí ele está cá enterrado. Será que o português, por acaso estava a ler esse livro, será que o português é irrepreensível ou parece que é um italiano? Sabes? Com sotaque. Será que a escrita tem sotaque? Com expressões. A Firma Pereira, do António Tabucchi. E vamos a mais um.
Este eu adorei a descrição do próprio autor. Contos do Gin Tónico, do Mário Henrique Leiria. Este livro, sabes quando tens? Uau! Eu fui daqueles momentos na vida tipo, uau! Porque a imagem que eu tinha da literatura era sempre, a palavra que me ocorria quando eu passava em literatura era grande eloquência. Palavras muito compostas, descrições, dessa de Queiroz, 10 páginas. E às vezes dava soninho, não é? A literatura às vezes dá soninho. E então, quando eu pego... Isto talvez seja um livro que me foi recomendado na altura que eu entrei um bocadinho nas produções fictícias. Estás a ver? Quando chegas às produções fictícias, dão-te logo 3 ou 4 livros. E eras um jovem adulto. E era um jovem adulto. E este livro, uau, eu adorava gin tónico. Que a minha avó bebia. E era eu que preparava o gin tónico da minha avó. Ai, que máximo. Que ela dizia 2 dedos. Dizia sempre 2 dedos. Eu adoro também, eu digo sempre fraquinho. Fraquinho. E portanto o gin tónico sempre tive uma ligação muito forte ao gin tónico. E quando de repente vejo, achei isto completamente edgy. Contos do gin tónico de uma pessoa que nasceu em 1923. E depois os próprios textos deles. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa em que brincava um bocadinho entre a grande eloquência e depois cortava com textos mais honestos. Estás a perceber? Imagina, ele aqui nesta descrição, aqui na contracapa do livro, tem aqui uma coisa gira que é: agora está chateado, vive em Carcavelos e custa-lhe muito andar. Estás a ver? Um escritor a dizer agora está chateado. Gosto da maneira como ele escrevia, estás a ver? Pois é, acessível. Pois era um gajo surrealista, com muita pinta e uma escrita muito livre. Eu, por exemplo, eu adorava escrever um livro assim. Este homem era totalmente livre. Estamos a falar de tempos em que este homem era totalmente livre e vivia na época do totalitarismo. Sim. Estás a ver? Mas tem graça, não é? Ele escreveu este livro em 73. Exatamente. Mas a escrita dele não fala daquela liberdade de estar condicionado, depois vinha a PID. Não estou a falar disso, estou a falar de... E ele foi preso pela PID. Como ele de repente estava a jantar no ping-pong com uma amiga realmente simpática. Pá, adoro isto. Adoro a liberdade que ele tem. Mas dizia mesmo isso, que o livro é livre. E foi considerado pelo Diário de Notícias o livro do ano. Foi mesmo, e que, considerado por muitos a grande pedrada no charco da literatura portuguesa do seu tempo, continua hoje um marco de irreverência. Causou muito prurido e ao mesmo tempo gargalhada. E depois... Outro humorista. Para mim, imagina, o Mário Henrique Leiria nasce agora e é stand-up comedian. Ok. Estás a ver? Se eu não tivesse nascido naquela altura, pessoas como eu iríamos para aqui. Era o que a gente ia fazer, não íamos fazer comédia. Sim, não havia comédia em palco. Sim. Então ele depois lançou Novos Contos do Gin Tónico, um ano depois. Que resolveram deixar separados, porque este primeiro dizem que é uma grande entrada neste género de literatura, vá. E então, muitos recorrem aos seus textos para afirmar a sua adolescência, marcar a sua posição ou simplesmente, como diz o autor, para ler enquanto estão com gases. Estás a ver? É humorista, tens razão. Exatamente, claramente, esse tirar do tapete, não é? Os escritores são muito pomposos e ele tira aqui o tapete. Eu acho que isso é giro. E ele foi expulso da Escola Superior de Belas Artes por motivos políticos. Uau. Chegou a ser, exato, muito cool, muito cool. Chegou a ser preso pela PIDE e depois foi viver para o Brasil e depois então voltou a Portugal. É poeta, é escritor, é tradutor, pintor, crítico de arte e editor. Adorava conhecer. Quando fazem aquela pergunta, com quem é que jantarias? Mário Henrique Leiria. Eu ia fazer essa pergunta, portanto já está respondido. Gostava muito. Perceber aquela cabeça, porque parece uma pessoa de agora. Sim, os livros são completamente atuais. Ele nasceu há 100 anos. Olha, faz agora 100 anos. Pois é, 1923. Que engraçado. E morreu em 1980. Ainda viveu. Não viveu muito. Eles morriam aos 60, não era? Este foi. Deixa eu ver se este... O Nelson Rodrigues aos 68. Foi. Este morre também aos 60 e tal. Pois. Sim, não fiz as contas, mas sim, estamos fazer quase, as contas. Maria, estamos quase. Não agora. É aproveitar. Não agora. Vamos a mais um. Portugal hoje, o medo de existir, Uau. do José Gil. Uau. Ganhou o prémio Pen Club português. Achei-me interessantíssimo. É um ensaio. Achei-me interessantíssimo ao trazer este livro e quando li este livro senti-me. Imagina, estás a ver? Senti-me na altura, uau, eu estou muito à frente. Foi na tua época de intelectual. Isto foi, imagina, eu apanhei este livro. Sabes quando o Público ou o Expresso fazem aquelas reportagens de 4 páginas? O António Tabucci. Dizes Tabucchi ou Tabucci? Eu acho, como ele é italiano, eu acho que deve ser Tabucchi. Mas Simon Tabucci por causa do CH. Pois, se calhar não Tabucchi. Faz mal. Também foi nessas páginas de fundo. Eu acho que é isso que o Expresso e o Público fazem por nós. 4 páginas sobre um escritor, às tantas. Ficas com vontade de ler. São capa. E o José Gil foi eleito um dos maiores pensadores do mundo. Um dos 25 maiores pensadores do mundo. E depois, desde este livro, eu perdi-lhe completamente o rasto. Eu lembro-me que ele teve esse hype, deve ser um homem discreto. Nem sei se está vivo, se não. Acho que está vivo. Acho que está vivo. Pronto. Pá, e este livro, sem dúvida que este livro é muito bom. Este livro
este livro marcou-me porque é também um bocadinho de filosofia. Estás a ver? Eu gosto muito de filosofia. Ele é doutorado em filosofia, o autor. E eu gostei da mesma maneira. Os motivos que eu gosto deste livro, do Portugal Hoje, Medo de Existir, é o mesmo do que gosto no Mar Henrique Leiria, porque é uma filosofia que está a falar, é como uma escrita num discurso direto para mim e não me perde com grande eloquência. Portanto, uma linguagem completamente acessível. E tem uma coisa que me marcou aqui neste livro, que eu acho que também foi o livro que eu conheci por causa disso, que tem a ver com a inscrição e a não inscrição. Ele diz que os portugueses, ele faz aqui uma reflexão sobre a nossa incapacidade de nos inscrevermos. E fala um bocadinho sobre isso. Fala que vem do Estado Novo alguma infantilização das pessoas. Nada se inscreve realmente. E o que é a inscrição? Nem para o bom nem para o mau. Imagina, ele dá aqui um exemplo às tantas, que é um político. Os políticos são apanhados em episódios de corrupção, de repente já não estão. Daqui a 4 anos são ministros das Finanças. Olha, isso é a realidade atual. Isto é a realidade atual, porque nada se inscreve realmente. Estás a ver? É como se fosse o Estado Novo, havia ali uma neblina e nada fica muito inscrito. E é como se nós depois não tivéssemos a capacidade de nos inscrevermos. Okay, Estás a ver? Nem para o bom, nem para o mau. Concretizar. Memória curta, somos um povo de memória curta. Estás a ver? Às vezes as pessoas. Sem dúvida, e a política mostra isso. Que por um lado alivia, que é tipo, podemos fazer merda e de repente não está inscrita a merda, mas o bom também não. Estás a ver? Eu acho que às vezes há algum peso que as pessoas não serem validadas e lhes dar o devido valor tem a ver com isso. Nada é inscrito. Estás a ver? E ele faz aqui uma reflexão, e quando eu vi isto é tipo, uau, o que é isto? Como é que ele chegou a este pensamento? Sinceramente, todos estes livros eu acho que imagina, se são pessoas assim do meu estilo que querem seguir o humor, claramente Nelson Rodrigues e o Mar Henrique Leiria, mas o livro mais mind-blowing que está aqui é este. Isto é que eu acho que devia ser dado nas escolas. Estás a ver? Eu não percebo como é que é o nosso esquema. Tu percebes mais do que eu disso, dos livros que nós damos. Nem tenho a noção dos putos. Não, está. Dos livros que os putos estão a ser. Os mesmos que nós, acho que tem que rapidamente ser este livro renovado. Mim, sinceramente, se eu pertencesse ao Ministério da Educação, este livro tinha que ser lido por todos. Para compreender a identidade portuguesa. Portugal para nos hoje, percebermos. O medo disso fica a recomendação para o painel, para o PNL, para o Painel Nacional de Leitura. Repara uma coisa, tu para conheceres a tua identidade tens de conhecer enquanto português. Se nós não percebermos a Portugalidade, não nos vamos entender a 100%. Porque há características que tu até podes, olha, a Mariana foi descobrir-se mesmo a 100%, mas se não pensares enquanto portuguesa, não te vais perceber, é impossível. Porque há coisas e medos que tu tens que vêm de seres português, realmente uma identidade própria de Portugal. Pois, que nos distingue dos russos e dos italianos e dos brasileiros. A nossa identidade. Exatamente. Por exemplo, o Nelson Rodrigues diz: o brasileiro é um feriado. Não, o português não é um feriado. Mas não. Portanto, nem tudo, não somos todos os Simpsons. Estás a ver? Os países não são todos os Simpsons. Mas gostamos desse comic relief, não é? Sim. Mas há aqui uma parte do livro que ele diz que, portanto, fala do cotidiano, é um ensaio, e ele dá um exemplo que ele diz que, mais do que antes de responder à pergunta o medo de existir, não é? Porque é que temos medo de existir, ele diz que ele cita um autor italiano, diz, onde é que vai, e dá um exemplo com os portugueses, diz, onde é que vais este fim de semana? Fico por aqui. E o por aqui, ele diz, é um pequeno território de deambulação física e mental, ao mesmo tempo invisivelmente enclausurado e internamente livre. É um pensador. Não, e tem um bocadinho de humor, não é? Essa reflexão. Sim, Esse texto podia ser um ponto de partida para um texto de stand-up. Pá, muito interessante. E tipo, nunca ninguém me disse assim, pá, já leste o Portugal Hoje, Medo de Existir. Nunca ouvi falarem deste livro. Foi um livro que foi um bocado solitário, descobri-o solitariamente, através do Expresso ou da Público, já não me lembro, li-o sozinho, nunca o debati com ninguém. E tu lembras de que idade tinhas? Os meus anos de ouro enquanto leitor foi ali dos 20 aos 30. Porque foi a fase em que eu achava que ia ser um intelectual. Porque eu queria muito ser um intelectual. Estás a ver? Portanto, que vestia as roupas, usava os óculos e usava a capacete. Mas está na tua cabeça, não está na tua roupa. Estava do meu imaginário de que é ser um intelectual. Sim, não é? sim. Eu queria corresponder àquele intelectual. A personagem em total. Tudo, o Woody Allen, foi tudo nessa altura. Miguel Esteves Cardoso, dos 20 aos 30. Pronto, então depois eu cultivei-me um bocadinho mais, depois continuei com o cinema. Com o cinema e com as séries. A minha cultura vem daí. Estás a ver? Depois, sim, enquanto leitor, sou um leitor falhado.
Não és nada, ainda tens muito por ler e lês em várias plataformas, como tu próprio disseste. Eu perguntei-te a idade porquê? Porque ainda, ok, levei a sério o teu exemplo de devia ser para a escola. Imagina, eu tenho um filho adolescente, pensava, mas não tem ainda maturidade, tem 16 anos, ainda não tem maturidade, portanto, não, literalmente, pegando à letra do teu exemplo, não daria para a escola, é mais se calhar para a faculdade, não é? Tá bem, mas sim, mas recomendar aos jovens. Mas eu não sei se Camões é mais acessível que isto. Pois, e os meus leem Camões, percebe perfeitamente, e essa de Queiroz, e claro. É que este livro realmente é um bom ponto de partida, acho eu, para pensarmos tudo. Boa, fica aqui a recomendação. Portugal hoje, O Medo de Existir. Isto foi publicado em 2004. Desculpa, é mais contemporâneo que os outros. Desculpa, que estou a citar, estás a ver? Voltei a citar-me com este livro e vou relê-lo. Que bom! E este livro, então apetece-me mais inscrever-me, porque é realmente, nós temos aqui qualquer coisa e eu fico-me por aqui. Há aqui algum. Os portugueses gostam deste quentinho do fico. É o logo que se vê, não é? E só temos uma vida. Acho que é giro inscrever-nos. E tu lês livros, os teus livros, todos eles te fizeram pensar, porque tu não me trouxeste um romance, tu não és muito de ficção, tu gostas de mexer aqui no escalhar o cérebro. Pois, engraçado, teres-me fazer essa pergunta. Eu não encaro a literatura ou o cinema como desfrutar. Tu queres aprender. Eu quero aprender, eu procuro chispa na minha vida, não é? Pois. Tudo o que eu consumo é para me levar a outro sítio. Que bom. Chita-me, é isso que me chita. Porque é como se o nosso cérebro está todas as portas estão fechadas. Este livro, de repente abriu-se aqui uma porta, não é? Isso é o cerne do intelectual. Se conseguiste sê-lo sem, é isso. Já com uma t-shirt e os jeans. Sim, é exatamente, com outras roupas. Sem óculos. Sim. Tu não vias mal, usavas óculos com vidro. Não. Chegaste a ver mal? Porque eu logo aos 25 foi-me ali 0,25. Eu consegui ali um parecer favorável. E agora os óculos, Mariana. Pronto, já não apanhas nessa, nem RFM não. É que agora já tenho os meus óculos, Mariana. Agora, quer ver? São divertidos ou... Eu acho que fico muito bem de óculos. Por exemplo, quando eu me apresentar de óculos, vou dar um salto na cabeça das pessoas, tipo, vou parecer mais inteligente. Uau. Só que é também um sinal de envelhecimento, tem que haver um equilíbrio. Não sei se vou já avançar com os óculos. Não, mas eu perguntei disso porque houve uma moda, eu lembro-me que se usava óculos, e não foi assim há tanto tempo. Era, com vidro, ele não colega meu trabalho. O Ronaldo às vezes apresenta-se com óculos sem... Mas se calhar é multióticas ou uma marca dessas paga-lhe, não sei. Pois. Mas eu irritava-me porque eu sou muito miúpe e tenho lentes de contacto já há muitos anos, mas vejo muito, muito mal. Então irritava-me imenso. As pessoas, dá Deus nós a quem não tem dentes. Quem vê bem não pode usar óculos, não me provoquem. Tu achas que quem tem óculos... Porquê que o nosso imaginário de pessoas com óculos que são inteligentes? Já reparaste? Pois é o perfil, é o estereótipo, não é? Do miúdo que está na biblioteca com poucos amigos e reservado, por acaso tinha miopia. Não sei. Será que é engraçado, mas é, não é? Eu adoro, mas eu não os mostro, mas eu uso óculos, eu vejo mal. Portanto, sou muito inteligente porque eu vejo muito mal. Era giro fazer uma estatística, não é? É o estereótipo. Sim. Mas olha, aqui o Portugal hoje, O Medo de Existir, é do José Gil. Ele também escreveu alguns trabalhos sobre o Fernando Pessoa, sobre o Salazar, sobre o corpo. As reflexões dele são maioritariamente sobre o corpo. Ele tem muitos artigos e ensaios científicos em revistas e em enciclopédias também. Também escreveu sobre o Príncipezinho, entre outros trabalhos. Giro. E pronto, o José Gil, este livro, Portugal hoje, O Medo de Existir, ganhou o prémio PEN Clube Português. Agora, tendo em conta... Estou com vontade de ir atrás do José Gil. Adorava conhecer o José Gil. Outro com quem querias jantar. Também gostava. E diz-me uma coisa, eu acho possível, se calhar devia mesmo tentar. Se eu te perguntasse um destes 4 livros que me trouxeste hoje, qual escolherias? É o do José Gil. Sem dúvida. Eu acho que imagina, eu acho que gosto mais de filosofia, no fundo. Ou seja, chita-me mais. Porque as crónicas eu já entendi o jogo. Tipo, fico espantado e diz assim, o Nelson Rodrigues, não é? Tipo, uau, não é? De repente estás feliz, não é? A meio de uma crónica estás feliz. É impressionante, não é? A capacidade. Agora, onde eu aprendo mais talvez seja na filosofia. Talvez sejam as minhas lacunas, não é? Também. Se eu tivesse uma segunda vida, tiravas um curso de filosofia. Pensei nisso. Pensaste, eu pensei, os cursos que eu pensei foi psicologia e filosofia. Foi os cursos que eu pensei. Olha, então chegamos à parte em que eu te recomendo um livro. Olha, boa. E ofereço outro. Vais-me oferecer mesmo? Vou-te oferecer um livro. Lindo. E sempre com medo que já tenhas, mas... Queres que eu te empreste o Portugal 2? Fiquei com vontade, não é de ler. Não, eu estou aflita, fiquei com vontade e fiquei sobretudo com vontade de impingir ao meu filho. Mas é muito agir este podcast porque eu acho que de todas as conversas, eu saio com a vontade de ler os livros que me recomendaram. Há alguns, há outros que menos. Sim.
E depois a seguir tem outra conversa. Então são mais livros. Portanto, de repente estou aflita com. Portanto, no dia que eu sim quiser ler, depois peço-te. Tá Obrigada, obrigada. Então, olha, vou-te recomendar que ouças a conversa com o Fernando Alvim. Vais gostar, também é muito amante de crónicas. E Pois interessante. E falou. E já escreveu livros de crónicas? Logo. Já. E ele também me falou num que eu acho que também é o teu género. Recomendo-te a enciclopédia. São vários, na verdade, é uma coleção. A Enciclopédia da História Universal, que é do Afonso Cruz. Porque ele fala em factos, aprendes, mas depois tem humor e é muito inteligente. Portanto, é uma coleção muito gira. Ora, então vou ler. Que eu acho que vais gostar. Vou ler. São capas duras, fininhos, e são vários. A grande enciclopédia? Não, a enciclopédia da História Universal. Okay. Na verdade há várias e cada uma aborda mais um tema. Depois daquilo é por ordem alfabética. É esse engraçado. Que vais oferecer? Não, estou a recomendar. Ficaste triste agora, querias. Outro que eu te recomendo, ainda não é o que eu vou oferecer. Ou é se tivesse o que eu ofereço, pode ser o meu plano B, que é, ou podes escolher, vamos fazer assim. Agora eu vou-te falar em 2 livros e tu escolhes. Vou escolher, gosto disso. Aliás, eu posso-te mostrar. De repente é excitante, livros. Então vou-te mostrar. Mostra. A Cura de Schopenhauer, só que isto é romance, portanto, o meu medo é que, lá está, tu és mais de textos escuros. É um romance sobre as fragilidades do ser humano e a sua difícil busca do autoconhecimento. Quem escreveu? Irvin D. Yalom, é um psiquiatra que... isso gosto de psiquiatras, sim. Pronto, que tem que rever um paciente e falam sobre... É conversas, aprendes, também te abre a cabeça. Portanto, acredito que gostes. E depois fui para Crónicas, também de um autor brasileiro. Já li António Prata. Já leste António Prata? António Prata. Meio intelectual, meio de esquerda. Mas depois vi que a Joana Marques também trouxe. Trouxe, sim, senhor. Já. Tão querido, fizeste para não repetir. Exatamente, para não repetir. Então, olha... Muito bom. Ou seja, o António Prata é um herdeiro do Nelson Rodrigues. Pois, eu calculei isso. E o Gregório do Duvier tem uma escrita muito parecida. É engraçado. Tu lês o Gregório do Duvier, o livro de crónicas que ele fez. Eu só tenho sonetos, vê lá. Não, qual era aquele Farofas? Não me lembro, eu não tenho as crónicas dele. Gostei imenso, escreve muito bem. E depois lês o António Prata e dizes, sim, é completamente são filhos uns dos outros. Pois. Mas isso é bom. É como as cantoras portuguesas agora. Identifico-me muito com o António Prata. Identifico-me, porque imagina, tem um humor alegre. Então, olha, eu teria acertado. Terias acertado completamente. Meio intelectual, meio de esquerda. E depois há outro. E tive quase para conhecê-lo. Até troquei uma mensagem com o Gregório no sentido de quando ele viesse conhecer, mas depois acobardei-me. Porquê? Porque não para que conhecer, não é? Porquê que eu ia conhecer? Podes dizer assim, olá, gosto muito do seu trabalho. Acho que não iria acrescentar. Não tinha nada para acrescentar. Portanto, prefiro ficar enquanto fã. Que engraçado. Eu, enquanto fã, não ligo muito ídolos, mas escritores adoro e vibro e não escondo. E quero imenso conhecer. Pois há desilusões, claro, mas gosto de dizer pessoalmente, adorei o seu trabalho. Mas é brilhante. Que bom, olha, António Prata, então pronto, meio intelectual, meio de esquerda, fica a recomendação. Ele tem também o Nu de Botas, que eu ofereci à Capicua, que é outra conversa que te convido. Certo. Então vou ficar com A Cura de Schopenhauer. Vais ficar com A Cura de Schopenhauer. Está bem, obrigado. Isso é muito afim. Tu de repente és esta pessoa que dás livros, isso é interessante. Adoro, porque eu faço isso com as minhas amigas. Olha, um livro que vais gostar, ou se gostas deste, então vou-te recomendar. Eu sempre fiz isso, naturalmente, não é? Eu acho o livro, para mim, é o melhor presente, mais barato e mais eficiente. Para mim, um livro custa aqui 15 euros, vamos dizer, não é? Sim, às vezes são um bocadinho mais caros. Mas é o melhor presente que podes dar. Já viste o que estás a dar com 15 euros? Que bom! Estás a dar mudança, estás a dar... Espero que sim. Olha, o Júlio é um terapeuta de sucesso que, perante a iminência da morte, se vê obrigado a fazer um balanço de toda a sua vida. O Philip Slade foi seu paciente. Júlio recorda como o grande falhanço da sua carreira e, na tentativa de fazer as pazes com o passado, contacta-o para fechar o último capítulo deixado em aberto. Ou seja, quando o psiquiatra falhou. Sim, mas o Philip agora é um homem diferente e propõe uma troca. Portanto, aqui isso é engraçado, eu achei que era o teu género. Isso é engraçado porque nunca se fala da falha do psiquiatra. Já apanhaste algum psiquiatra? Enganei-me numa pessoa e ela matou-se. Ou seja, isto não acontece. Ou seja, estes bastidores da vida do psiquiatra e do psicólogo não existem muito. É só psicólogos e psiquiatras bons. Não é? Não se sabe dos maus. Não se sabe dos... Ou dos bons dos... Ou que eu passo a palavra... Eu sei, uma amiga no outro dia foi uma psicóloga e disse a Mariana, ela... Começou aquela cena que sem querer tu dizes, tu fazes sem querer, que eu também, para te mostrar que estou em sintonia contigo, ou para te mostrar que não estás sozinho, quando partir uma história minha, não é? Olha, eu também, não sei o quê. E ela diz que a psicóloga fez-lhe isso, e de repente a minha amiga assim, no fim desembolsei 70 euros para ela falar sobre ela durante 1 hora. Se não tiveste coragem de lhe dizer, não tive coragem, mas não voltei. Sabes onde é que isso me aconteceu? Isso é uma má psicóloga. Sabes onde é que isso me aconteceu? Com explicações de inglês. E uma vez, houve uma altura que encontrei uma senhora. Imagina, pai de uma senhora ali a chegar aos 70 anos, que era explicadora de inglês. Então ela ia à casa. Um dia giro. Primeiro dia excitado, adorei isto, vendia a todos os meus amigos essa explicadora. Já estava com amigos que estavam ligados. Segunda, terceira, ela um bocadinho chata. À quarta vez, isto é um esquema em pirâmide. Ela vai para casa, amassaram-me com as suas histórias. Ela, no fundo, estava ali a falar. E em inglês, ao menos?
Sim, era inglês. Com o pretexto de conversar. Só que ao mesmo tempo era isso. Era uma pessoa amassadora. E eu ainda lhe pagava para ela vir amassar-me só porque era inglês. Tu aprendeste a palavra boring com ela. Aprendi. Olha, obrigada, foi um prazer. Foi bom, Gostei foi muito muito. bom. Olha, gostei muito de vir, grande beijinho e continua. Porque tu fazes isto por temporadas gigantescas, não é? Um temporadas ano? de 52. temporadas de 50 episódios. Agora é continuar. Continua. Espero que sim. Mesmo. Obrigada, Grande beijinho, Sara. Mariana. Beijinho. Obrigada a todos os que ouviram.